Cumprimento o Presidente da Mesa do Congresso, o companheiro Luís Albuquerque, cumprimento o Presidente do PSD, companheiro Luís Montenegro, e nestes estendo o cumprimento a todos os presentes. O momento político que vivemos é seguramente um dos mais importantes da vida do nosso partido. Temos que ganhar as eleições de 10 de março, sob pena de tal não vier a acontecer, continuarmos arredados da governação por muitos anos, correndo o risco de deixarmos de ser o grande partido que somos, com vocação de governo, para passarmos ao grupo dos médios partidos. Para isso temos que falar claro aos portugueses, desmontar algumas das narrativas deste PS habilidoso, que com mentiras ou meias-verdades, por vezes piores que as mentiras, vai sendo eficaz na comunicação, iludindo os portugueses. Vou referir apenas 3 áreas que reputo importantes, e são 3 das bandeiras do PS. Primeiro, crescimento do PIB. O Governo vangloria-se do crescimento do PIB acima da média europeia. A verdade é que eles não dizem ao povo que a média é calculada com base no peso de cada um dos partidos e só a Alemanha, França e Itália representam cerca de 52% do PIB. Crescem pouco e até crescem pouco. Até decrescem, como aconteceu recentemente com a Alemanha, o que arrastam a média para baixo. A comparação tem que ser feita com os países da coesão e dentro deste grupo, com países que nem 20 anos têm de adesão à União Europeia e que já estão acima de nós, como é a Chequia, Chipre, Estónia, Eslovánia, Lituânia ou Malta, muito à frente em PIB per capita que o nosso PIB per capita português. Já nem refiro a Irlanda, que não fazendo parte dos países de coesão, serviu de modelo no governo de Passos Coelho entre 2011 e 2012 algumas reformas que fizemos, concretamente a reforma do IRC, que, apoiada pelo PS, foi a primeira a ser posta de lado em 2016 e que neste momento tem um PIB per capita 4 vezes superior ao português. Dívida pública. O Governo usa referir a dívida pública em percentagem do PIB como é normal. Mas tratando-se de Portugal e dos portugueses que recentemente foram considerados o povo europeu com menos literacia financeira, é preciso dizer mais qualquer coisa e referir os valores absolutos. Porque dizer que a dívida pública baixou para 104%, pouco ou nada diz aos portugueses. Mas se lhes dissermos que em 2015 este governo PS herdou 231 mil milhões de dívida e em setembro de 2023 já ia em 279 mil milhões, ou seja, 48 mil milhões, que são 2 PRRs ou 61% da dívida pública. Isso já diz qualquer coisa aos portugueses. Quanto às contas certas, se nos dermos ao trabalho de fazer a comparação entre os valores orçamentados e aprovados nos orçamentos da Assembleia da República e as suas execuções, veremos que só na formação bruta de capital fixo o desvio é superior a 6 mil milhões, ou seja, quase 3% do PIB. Com esta habilidade, mais o aumento brutal de impostos que passaram a ser indiretos em lugar de diretos, porque são menos perceptíveis, os portugueses não sentem no recibo do ordenado e são iludidos. Associado ainda aos pagamentos em atraso, que eles próprios consideram na proposta do orçamento, que só na saúde são mais de 600 milhões, vão conseguindo empurrar com a barriga todos os problemas e muitas vezes adiando pagamentos para o ano seguinte para influenciar o déficit. Este Governo prevê para 2023 um excedente de 2 mil milhões, o que é absolutamente caricato quando eles próprios reconhecem que têm dívidas. Dívidas essas em atraso, que já foram objeto de crítica por parte da União Europeia por ultrapassarem os valores permitidos. O tal Fundo Medina de 2 mil milhões que se preparam para fazer no final deste ano, cuja legalidade é duvidosa, uma vez que a nossa dívida está muito acima dos 60% e deveria ser aplicada em
pagamento direto da dívida não é mais do que um saco de calotes. Essas explicações são o roteiro que diariamente, junto de familiares, amigos e colegas, vizinhos e seguidores de redes, porque esta batalha de 10 de março não é exclusivo do Presidente Luís Montenegro, nem da CPN, nem da estrutura do partido. É de todos que querem dar um rumo novo e esperança aos portugueses. Por isso, vamos dar uma grande vitória ao PPD-PSD e levar Luís Montenegro a Presidente do Governo, a Primeiro-Ministro de Portugal. Porque Portugal precisa do PSD e o PSD nunca faltou a Portugal. Viva o 25 de novembro! Viva o PPD-PSD! Viva Portugal! Muito obrigado, companheiro.